Olá, bom dia para você que acompanha a TV Câmara Guarulhos. Eu falo daqui direto do plenário, onde começam daqui a pouco as audiências públicas que debatem a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. A primeira audiência agendada do dia é da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Em seguida, a da Câmara de Guarulhos e, por fim, a da Secretaria de Educação. Lembrando que você pode acompanhar todas as audiências ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia a todos. A número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, projeto de lei de número 1644 de 2018, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente, publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores e vereadoras que queiram por 5 minutos. E aos demais por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Quero convidar para vir à mesa o secretário Alex Viterali, o diretor de Gestão Social Ricardo Martins, a diretora de Assistência Social Patrícia Lins, diretora de Segurança Alimentar e Inclusão Social, Edjane, Divisão de Apoio de Gabinete, Augusto Sérgio, e Apoio de Gabinete, Fábio Cavalcante. Posso brincar, vulgo bebê. Com a palavra, o nosso secretário da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex. Você tem até 20 minutos para a sua explanação. Perfeito, vereador, obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas, nobres vereadores, nobres vereadoras, senhor presidente, que vem conduzindo as audiências LDO de uma forma excelente. Cumprimento Vossa Excelência, bem como a todo o público presente. Quero agradecer também pela presença dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Aproveito o ensejo para agradecer aos meus diretores, Dr. Ricardo Martins, Patrícia Lins, Edjane. E feitas as considerações, passarei a tecer acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social tem por objetivo desenvolver programas voltados para famílias, indivíduos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em risco pessoal e social em direitos violados, fomentando a capacitação profissional, garantindo a segurança alimentar, inclusão produtiva e promoção de ações solidárias com aprimoramento da rede de atendimento. Nós temos algumas ações, uma delas a implantação, ampliação e melhorias das unidades de atendimento, unidade de atendimento estruturada, Metafísica 2019, 2 unidades, o valor estimado, R$2.000 foi um valor que nós colocamos, que é para a construção de Guarujovem, do Complexo Guarujovem, que é de um CRAS e um CREAS. Este valor irrisório, portanto, foi inserido apenas para a criação de uma dotação orçamentária, mas houve um aporte financeiro por parte da Fazenda para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, no importe de aproximadamente 4 milhões. Isso é objeto de uma ação civil pública que tramita desde 2014, que era à época ainda o juiz doutor Iberê, onde ele impunha ao município a obrigatoriedade de uma construção de um CRAS e um CREAS. E aqui ressalvo que é de suma importância
pelo tamanho do município, de fato, 3 CREAs é ínfima quantidade. Então, a previsão de conclusão, inclusive, de obras, acho que até 2019, 2020, já houve projeto, já houve, como eu disse, aporte financeiro por parte da Fazenda, e quando a construtora iniciará, então, a obra, será lá no Etacumbica. A ação de desenvolvimento de ações de proteção social básica. Produto: famílias, indivíduos, crianças e adolescentes atendidos. Meta física para 2019, 123.600 pessoas, famílias, né? Valor estimado 853 mil. E isso serve também para alocação de imóveis, distribuição de cestas básicas, e o tipo de recurso é recurso próprio. Esse para a construção de CRAs e CREAs também é recurso próprio. Desenvolvimento de ações da proteção social especial de média complexidade. Metafísica 9 mil, valor estimado 249.600, locação de imóveis, recurso próprio. Desenvolvimento de ações da proteção especial de alta complexidade. Valor estimado 210, locação de imóveis, recurso próprio. Gestão e modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Unidades de atendimento existentes, 36 unidades. Valor estimado, 2.571.600. Locação de imóveis, aquisição de materiais de consumo, água, energia elétrica, telefonia e recâmbio. Despesas com pessoal, folha de pagamento, isso eu faço uma ressalva, porque a folha de pagamento da Secretaria é um valor à parte, porque a Secretaria de Gestão quem cuida destes valores. Gestão dos conselhos municipais, conselhos mantidos CMAS, CMDCA, CMDPI e 78 mil. Locações de imóveis, também recurso próprio. Gestão dos conselhos tutelares. Hoje nós temos 6 unidades, valor estimado 1.757.600, locação de imóveis, ajuda de custo, vale transporte, vale refeição, aquisição de material de consumo e equipamentos. Ação: garantia de segurança alimentar. Alimentos distribuídos. 1.200 toneladas, valor estimado 1.652.780. Recurso próprio e também do PA. Ação: capacitação, inclusão produtiva e ações solidárias. Atendimento, capacitação realizada, 5 mil. Valor estimado, 129. Locação de imóveis, recurso próprio. Despesas com o pessoal, 27.752. E aí eu disse que isso é da Secretaria de Gestão. Demais despesas, 7.504.380. Recurso próprio. Unidade: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Programa: Desenvolvimento de Políticas Sociais FUNCAD. Tem por objetivo desenvolver programas voltados para famílias, indivíduos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados, fomentando a capacitação profissional, garantindo a segurança alimentar, inclusão produtiva e promoção de ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento. Então, este é o Programa de Desenvolvimento de Políticas Sociais FUNCAD e a ação é desenvolvimento de ações da Proteção Social Básica FUNCAD. Crianças e adolescentes, a meta física 2019, 3.229, valor estimado 5.404.000. Isso serve para instituições, aquisição de materiais de consumo, equipamentos, entre outros. Nós temos de recurso próprio 4.754 e de recursos vinculados, doações, 650. A outra ação: desenvolvimento e ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade FUNCAD. Crianças e adolescentes, meta física 2019, 172, valor estimado 534 mil. Destinação: instituições, aquisição de materiais de consumo, equipamentos, entre outros. Tipo de recurso: recurso próprio 184 e vinculado, doações 350. Unidade: Fundo Municipal da Assistência Social. Desenvolvimento de Políticas Sociais.
Valor estimado, R$ 9.101.998. Tipo de recurso, recurso próprio, R$ 2.890, recurso vinculado federal, R$ 6.077, recurso vinculado estadual, R$ 133. Outra ação, desenvolvimento de ações de proteção social especial de média complexidade. Valor estimado, R$ 4.046, destinação, instituições, aquisição de materiais de consumo, equipamentos, entre outros. Tipo de recurso, recurso próprio, R$ 1.752, recurso vinculado federal, R$ 1.346.764, recurso vinculado estadual, R$ 947.628. Outra ação, desenvolvimento de ações da proteção social especial de alta complexidade. Valor estimado, R$ 13.933.679. Tipo de recurso próprio, 12,67. Recurso vinculado, 1.540.000. Vinculado estadual, 326. Unidade, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Valor estimativo, 210. Recurso vinculado, doações. Outra ação, desenvolvimento de ações da proteção social especial de média complexidade. 190, recurso vinculado, doações. Total de recursos próprios disponibilizado para o exercício de 2019, R$ 29.152.000. Total de recurso próprio destinado para as instituições, R$ 21.425.000. Valor restante destinado à manutenção da Secretaria, R$ 7.726.000. Total de gastos previstos com a folha de pagamento, R$ 27.752.000, e como disse, este valor não está inserido nas despesas da Secretaria, da Secretaria de Gestão. Nobre presidente, finalizo aqui a apresentação da LDO e estou à disposição para sanar as dúvidas e perguntas. Obrigado. Muito obrigado, secretário Alex. Nesse instante, abro a palavra aos senhores vereadores e vereadoras que queiram fazer uso e, em seguida, abriremos a palavra também ao público. Primeiro, a vereadora Genilda Sueli Bernardes. Tem a vereadora Janete. Então, a vereadora Janete Lula Pietá fará o uso da palavra por até 5 minutos, vereadora. Lembrando que está aberta as inscrições para os demais. Ao término da palavra dos vereadores, encerra as inscrições. Bom dia a todas e a todos quem nos assistem, aos vereadores e às vereadoras, ao presidente Moreira, ao secretário Alex e a Patrícia Edjane, né? E gostei de ver, é difícil nessa casa vermos muitas mulheres participando, mas na assistência social e ontem também na Fazenda tinha mais mulheres. Eu quero fazer 3 perguntas em relação ao tema segurança alimentar. Porque eu gostaria de saber, eu perguntei anteontem ou ontem, já nem me lembro, tantos dias que eu estou aqui, e na segurança alimentar, no governo, está apenas o banco de alimentos. E eu quero saber, aqui tem na ação 2065, segurança alimentar, alimentos distribuídos. Eu quero saber aonde fica os restaurantes populares. Porque eu discordo da forma como fizeram desmembramento da questão do Fundo Social ligado ao governo. Disseram que o governo não é responsável pelos bancos de alimentos. Então, eu quero saber
como como está, vão reabrir o restaurante lá do Cumbica? Tem projetos? Como é que está essa questão da segurança alimentar? Porque numa época de grande desemprego, a questão da alimentação é fundamental. Então, essas são em relação à segurança alimentar. Quero entender como é que fica essa questão dos restaurantes cobrar R$1. Por isso que ela é vinculada ao Fundo Social, que mesmo sendo uma coordenadoria, nada mais é do que uma espécie de ONG. Essa é a primeira. São várias questões em relação à segurança alimentar. A outra questão é a questão do aluguel social. O aluguel social, ontem, vai ter 3 secretarias que têm essa questão. O aluguel social de vulneráveis, que está com vocês. O aluguel social de áreas de risco e tem também com habitação. Eu quero saber... tendo em vista que tem várias ações civil-públicas, onde tem várias comunidades que terão que ser removidas, que terão que ser tiradas do lugar, qual é o valor, aonde está, qual é a ação, porque eu não vi, pode ser que esteja incluída em algum lugar, aonde está a questão do aluguel social. Tanto o aluguel social para a área das ações civil-pública, que é a habitação, mas também para a questão das mulheres que sofrem violência. Então, são essas as questões específicas que eu gostaria de me explicar aonde que ação e realmente qual é a projeção para o próximo ano. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Janete. Com a palavra, a vereadora Genilda Sueli Bernardes. Genilda Lula, corrigindo, Sueli Bernardes. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, secretário. Secretário, até atendendo ao pedido do líder de governo aqui, Geraldo, hoje eu não farei várias críticas, farei várias perguntas, tá? Então, entenda que o que eu vou te perguntar construtivamente mesmo, para que você possa verificar para nós o que a gente pode fazer para consertar essas coisas que chegam até mim. A mais grave dela, secretário, que eu gostaria de te perguntar, é em relação aos repasses das entidades, as BRAD, as entidades que trabalham com os idosos, os populares asilos, que estão sem receber desde janeiro, né? Um repasse estadual, exatamente. Eu posso listar as BRAD, CIAG, Casa dos Velhos, Madre Regina, Pensionato, Asilo São Vicente de Paula, a APAI, Batuíra, São Geraldo, ou seja, as maiores entidades nossas da cidade de Guarulhos estão sem repasse desde janeiro, e são repasses estaduais, que normalmente só atrasa quando tem algum problema burocrático. Então, pelo que eu fui atrás me informar, diz que tá suspenso por conta de uma prestação de contas que não foi feita no prazo legal pela Secretaria. Então, eu gostaria de saber a quantas anda isso, porque eu sei como aquilo funciona e eu sei que já está reiteradamente, as DRADs já têm cobrado isso, e eu sei que há um limite para essa cobrança. Se isso não for feito, será cancelado esses convênios com essas entidades. Me preocupa isso, porque... além de não receber, depois cancelar esses convênios, é uma coisa preocupante. Então, queria saber a quanto anda esse processo. A segunda questão que me colocaram é que tem algumas entidades buscando o registro junto à Casa dos Conselhos e tem sido negado, dizendo que vocês não estão aceitando mais registro. Queria lembrar ao secretário que isso não é uma prerrogativa da Secretaria, né? A Secretaria, ela pode negar o convênio, ela pode não estabelecer, ela não é obrigada a estabelecer convênio com as entidades, mas registrá-la e torná-la legal é um dever e uma obrigação. Enquanto mais entidade na cidade tiver o registro, mais o trabalho social amplia. Então, como que está isso também, a inscrição de novas entidades? Parabenizo o senhor pela continuidade da obra, na minha época chamava Casa da Juventude, essa que o doutor Iberê propõe, porque na verdade não é uma imposição, mas foi
um acordo construído mesmo juridicamente, mas ela tem uma validade e uma necessidade enorme. Eu gostaria até de acompanhar esse processo de construção, porque me é muito caro que essa obra possa acontecer. Queria saber, queria uma cópia depois do que o senhor apresentou aí, tá? Queria uma cópia oficial para o meu gabinete. Queria saber alguns números. Quantidade de famílias atendidas pelo Bolsa Família hoje, número de atendimentos por CRAS, se haverá casamento coletivo esse ano, porque eu não vi nenhuma propaganda ainda do casamento coletivo, normalmente ele acontece no mês de junho, número de população em situação de rua, se tem ainda o programa Compra Direta dos alimentos populares lá no Banco de Alimentos, também não tenho ouvido falar, a quantas anda a obra do Jardim da Nova Guataporanga, que era um CCI a ser construído junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a quantas andas essa obra, que também ainda é da minha época da gestão, que se iniciou lá, quantas anda, e o que tem sido feito com as doações do aeroporto, porque já estamos no segundo ano, e eu sei que aquela doação, porque também naquele convênio, eu que ajudei a construir aquele convênio, sei como é que ele funciona, e eu não sei há quantas anos, porque na época a gente doava para as entidades e uma parte fazia bazar para recolher dinheiro para os brinquedos no final do ano. Eu sei que a AgroAirport continua doando, porque eu mandei um ofício, e eu já tenho, inclusive, o que foi doado, só que eu não tenho visto para onde tem ido essas doações. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Antes de chamar o público, eu quero informar que o prazo para as emendas ao projeto de lei Diretriz Orçamentária 2019 será até dia 15/6 de 2018, às 15 horas, na sala da assessoria técnica da comissão. Então, esse aviso é aos senhores vereadores que queiram fazer emenda para 2019, na lei de diretriz orçamentária, por favor, eu vou estar sempre anunciando para que não se esqueçam. Para fazer o uso da palavra, convido Lucinéia, né? É isso? Lucinéia, da ONG Água Azul, com a palavra por até 2 minutos, Lucinéia. Bom dia a todos. Meu nome é Lucinéia, sou presidente da organização Ecossocial Água Azul, e minha pergunta vai diretamente ao diretor, né, Ricardo Martins, que se fala sobre o repasse das entidades conveniadas à Secretaria de Assistência Social. Nesse primeiro semestre, tivemos várias reuniões na Casa do Conselho, a qual foi declarada várias e várias vezes pela responsável do fundo, que é a dona Fátima, que não está na mesa, né? Que não haveria garantia de repasse do segundo semestre para as entidades. Então, eu quero saber se hoje há essa garantia de repasse do convênios das entidades. Municipal, porque o estadual, como já falou até mesmo a nobre vereadora Genilda, não está sendo repassado às entidades, desde janeiro, tá? Então, a gente está com o risco de algumas entidades muito importantes do nosso município até mesmo encerrar as atividades. Mas o meu foco maior é o municipal, porque na LDO do ano passado foi apresentada uma redução do orçamento da secretaria. Depois de muita reunião, muita conversa, parece que voltou o orçamento. Mas, mesmo assim, nas reuniões do Conselho, não há garantia de repasse agora no segundo semestre para as entidades. Outra coisa que eu gostaria de falar, e agora diretamente com os vereadores que fazem parte das comissões Criança e Adolescente e Juventude, Assistência Social, eu convoco como cidadã desse município a participarem das reuniões ordinárias da Casa do Conselho. Vocês precisam se inteirar. Vereador Acácio Portela, Toninho da Farmácia,
Sérgio Magno a se inteirar dos assuntos dessa pasta. Por quê? Porque está para acontecer uma quebra da rede de assistência social dentro do nosso município, né? Por falta até mesmo de fiscalização desses vereadores. Então, são duas comissões muito importantes, que eu não sei se você faz parte, Genildo, ou a Janete, que deveria fazer parte, concluísse, por favor, sabe? Porque você tem um conhecimento maior para fiscalizar o que está acontecendo dentro da Casa dos Conselhos. Não tem infraestrutura a Casa do Conselho, não tem internet, mal tem funcionário. Por favor, secretário, né? Eu vi o senhor falar sobre infraestrutura. Um minutinho só, presidente. Dá um jeito na Casa do Conselho, está em pleno abandono. Em pleno abandono. Então, os vereadores aí que estão convocados, por favor. Amanhã já tem reunião e terça-feira tem reunião na Casa dos Conselhos e começa às 9 horas. Grata. Muito obrigado, Lucinéia. Com a palavra, o senhor Carlos Schneiderman, por até 2 minutos, meu nobre ex-secretário. Questão de ordem, senhor... já vai falar, depois eu quero fazer uma questão de ordem. Tá bom. Deixa eu terminar. Bom dia, senhor secretário, toda a equipe. Bom dia, senhores vereadores e demais presentes. Sinto falta dos conselhos, né, aqui. Conselho da Assistência Social, Conselho da Criança, do Idoso, etc. Eu não ia falar, mas como o senhor começou falando do projeto lá onde fica o ETA Cumbica, né? Lá do lado da UPA Cumbica, eu participei das reuniões com o juiz Iberê e do acordo. Eu estranhei quando o senhor disse que lá vai ter um CRES e um CRES, porque o acordo feito é que lá tivesse uma unidade de acolhimento infanto-juvenil, que é um local para jovens que querem deixar a dependência química, né, mas que não têm condições de deixar a dependência química, continuando a residir onde residem, né, no bairro onde residem. Essa é uma questão urgente para o nosso município e é mais do que um CRES ou um CRES. Eu queria um esclarecimento do senhor sobre isso. Outra questão, a vereadora Janete já se referiu à questão, nós não entendemos essa... Quando veio o projeto de lei aqui para a Câmara, nós pensamos então que o Fundo Social estava indo para a Secretaria de Governo. Mas o secretário de Governo disse que não, que eles só vão arrecadar. E nós não entendemos isso, como que um arrecada, o outro gasta, isso para nós ficou um pouco confuso, né? Nós gostaríamos que o senhor explicasse melhor essa questão. E a terceira coisa, a pedido da vereadora Genilda, né, que aliás foi até o vereador Toninho da Farmácia que passou para ela essa indagação, diz que os conselhos tutelares estão sem as mínimas condições de trabalho, não é? Sem viatura, não é isso? Sem gasolina e que não tem a mínima estrutura para eles trabalharem. E então nós, como estamos discutindo LDO, estamos perguntando se na LDO estão previstos recursos para garantir o trabalho dos conselhos tutelares e também, se o senhor puder dizer, como que fica esse ano. Muito obrigado, Carlos. Agora com a palavra, o Diller. Por até 2 minutos, o Diller.
Não, sempre foi para o público. Estendi ontem porque estávamos sós, né? Bom dia à mesa e bom dia ao público. Secretário, apenas para tentar tirar uma dúvida. Aqui caminhando aqui pela Getúlio Vargas, eu fui abordado por uns moradores em situação de rua e tentando fazer uma matéria com eles, um me informou, por exemplo, que ele está na rua, trabalha em um espaço como pintor e utiliza os albergues para tomar banho e tal. E ele disse também nessa ocasião que na ida dele ao albergue ele iria tomar banho e sair. E não foi permitido. E esse não permitir que faça com que ele retorne ao trabalho no dia seguinte com a roupa suja ainda, com marcas de tinta, está dificultando ele de permanecer nesse emprego. Eu gostaria de entender quais são as regras exatas para os albergues nesse sentido e, considerando o tempo do outono agora e mais o inverno, quais as ações que a Secretaria vai tomar em relação a esses moradores em situação de rua que estão aqui na região central. Principalmente, por exemplo, aqui na antiga Câmara Municipal, que é um espaço público tão referente na cidade, e está horrível aquela situação, não só a visual, quanto a situação deles ali. E outro detalhe que eles estão ocupando, por exemplo, é a porta da própria prefeitura no Bom Clima. E para o próprio governo, isso é horrível, essa visão. Gostaria de entender se existe uma ação em relação a isso e que eu possa devolver uma informação para esse sujeito que já está passando todo esse veneno na rua e como que ele utilizaria esse albergue sem as reclamações de controle que eles colocam lá. Tá ok? Obrigado. Muito obrigado, Diller. Com a palavra, o vereador Geraldo Alves Celestino Filho. Bom dia, meu amigo presidente Moreira, qual preside a comissão da Lei de Diretriz Orçamentária, qual cumprimento meus colegas vereadores, assessoria, imprensa, nossos vereadores, o Alex, secretário, nosso secretário, qual eu cumprimento Vossa Senhoria e cumprimento toda a sua equipe aqui presente no dia de hoje. Eu vi atentamente, quero agradecer a Genilda, nós conversamos sobre a agilidade da audiência pública, porque posteriormente nós vamos ouvir a Câmara, e depois a Secretaria de Educação. É isso, né, senhor presidente? Depois educação, e educação é um pouco mais longa. Então, pedimos dar apesar da importância desta audiência, agilizar para a gente estar ouvindo na Secretaria de Educação e posteriormente sessão da Câmara. E uma das questões que foi colocada aqui na tribuna, pela Genilda, pelo Carlão, é a questão da dependência química. E a dependência química não tem classe social, todos os setores são afetados. E Guarulhos, uma cidade com 1.300.000 habitantes, uma cidade industrial de serviços, temos muitos problemas sociais e nós não temos uma clínica de dependência química. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho um filho que tem dependência química. Inclusive, hoje está internado, Moreira, tem dependência química, e nós podemos, Genilda, internar nossos filhos, nós temos condições de internar nossos filhos, mas a maioria da população não tem essas condições. Então, acaba virando, vai para a rua, vira morador de rua, aumenta os problemas sociais da cidade, e as medidas paliativas que nós tomamos hoje através da Secretaria de Desenvolvimento Social, que a Prefeitura toma, não resolve essa questão. Nós temos que ter uma clínica de dependência química aqui no município, como foi feito aquele trabalho dentro do município de São Paulo. E Guarulhos, essa grande metrópole, não temos. E nós temos um terreno que foi doado pela família da Assis de Almeida. Francis Lene doou um terreno de 20.000 metros quadrados. E eu estou levantando, secretário, essa área já para fazer o desmembramento. Inclusive, eu estou procurando um escritório de arquitetura para preparar o desmembramento e já preparar aí o recebimento da doação desta área. E eu quero montar um grupo de trabalho com os vereadores, inclusive a Genilda já se dispôs a participar desse grupo de trabalho, para a gente começar a discutir
inclusive com o empresariado da cidade. Os grandes empresários da cidade têm interesse de ajudar na construção dessa clínica, que é urgente. Então, nós sabemos que o cobertor é curto, o orçamento nosso é curto, sabemos a dificuldade que Vossa Senhoria passa na sua secretaria, sabemos a dificuldade do município hoje, mas nós não podemos deixar de discutir essa questão e lutar para a implantação dessa clínica aqui no município de Guarulhos. Então, eu vou, posteriormente, as próximas semanas aí, terminando essa audiência aqui, vou procurar o senhor, vou procurar a sua equipe, vamos montar um grupo junto com os vereadores, com o empresário da cidade e começar a discutir e para implantar aí para ontem essa clínica, urgente. A área já temos, agora é mãos às obras para a gente conseguir aí tirar Guarulhos dessa triste estatística aí da situação da dependência química. Então, era isso que eu queria colocar. Vamos procurar o senhor, tenho certeza que seremos atendidos. O prefeito também já se colocou à disposição para estar ajudando e vamos aí trazer para Guarulhos esse equipamento que é de suma importância. Muito obrigado, vereador Geraldo. Com a palavra, o secretário Alex para suas respostas. Obrigado, senhor presidente. Vamos iniciar respondendo as perguntas da nobre vereadora Janete, a qual fez algumas perguntas que de fato são relevantes e pertinentes. Vossa Excelência, que conhece o Fundo Social de Solidariedade muito bem, tendo em vista que foi a primeira-dama, né? Coordenadora, Tá certo, vereadora. Vereadora, a senhora pautou na questão de segurança alimentar, que de fato é de suma importância, e eu acompanhei a apresentação da chefia de gabinete, juntamente com o Fundo Social, e vi que a Vossa Excelência mencionou que a questão de segurança alimentar não está inserida apenas no que tange o banco de alimentos. De fato, Vossa Excelência tem total razão, porque a segurança alimentar, ela abarca, além de banco de alimentos, restaurantes populares, restaurantes escolas. E quero dizer à senhora, vereadora, de que com a instituição da lei, agora que avocou o Fundo Social de Solidariedade, a Lei 7.605 de 2017, que avocou o Fundo Social de Solidariedade e a chefia de gabinete, houve, portanto, uma separação dos serviços do Fundo Social e da assistência social. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, através do Departamento de Segurança Alimentar e Inclusão Produtiva, abarca os restaurantes populares Zilda Arnes, Josué de Castro, ambos do Tabuão e da Monteiro Lobato, bem como os dois restaurantes escola e o banco de alimentos. Então, assim, acho que respondendo a pergunta da senhora, não sei se ficou claro. Hoje está dentro do Departamento de Segurança Alimentar e Inclusão Social. Eu encaminho, inclusive, para a senhora, vereadora, o demonstrativo da nossa LDO. Eu vou pedir aqui ao Augusto que veja, que agora eu tenho diversas perguntas a responder, mas hoje está inserido dentro da assistência social. Para o próximo exercício estará na chefia de gabinete. Uma parte, esses outros equipamentos dentro da secretaria. Qual foi a outra pergunta? É o valor, Aí a senhora perguntou acerca do restaurante popular Cumbica. O restaurante popular Cumbica, quando nós assumimos, já estava fechado. Neste primeiro momento, nós não temos estudos para reabri-lo. Temos estudos, sim, estudos para abrir um restaurante popular no bairro dos Pimentas. Estudos, mas não para reabrir o restaurante que fora fechado. Acho que foram essas as perguntas. O aluguel social, nós temos a lei que regulamenta, mas não temos, de fato, uma dotação orçamentária dentro da secretaria para
e não tem um decreto regulamentador para a locação social. Então, hoje, a Secretaria de Habitação, juntamente com a Coordenadoria da Defesa Civil, que abarca essas situações. Nós estamos estudando para elaborar um novo projeto de lei para talvez regulamentar a questão da locação social. Satisfeita, vereadora? Era isso? Tá certo. Vereadora Genilda, Vossa Excelência perguntou acerca do repasse estadual. Nós temos 3 processos administrativos, que depois eu posso encaminhar para a senhora, que agora de cabeça eu não tenho, mas um refere-se ao... assinatura do anexo de prestação de contas, anexo 5 de 2016, que estava na Secretaria da Fazenda, onde a contadora estava fazendo uma análise minuciosa por conta daquela questão de guarda de patrimônio dos documentos. Este processo chegou na Secretaria ontem para colher a minha assinatura, a assinatura do prefeito, e a contadora fez a assinatura. Hoje eu terei reunião com o prefeito, então aproveitarei o momento para colher a assinatura. Outros 2 processos, a responsável que está fazendo a análise, a senhora Beatriz, da Secretaria da Fazenda, do Departamento de Despesa, nos informou que até a data do dia 8, amanhã, estará nos encaminhando os outros 2 processos. E de que já está em fase final de análise e, a princípio, encontra-se dentro da normalidade. Eu aproveitei a oportunidade, fiz contato com a Drades, informei que até a semana que vem estarei encaminhando os referidos processos, e esses processos, quando encaminhados para a Drades, nós iremos restabelecer os repasses estadual e, então, conseguir repassar para as organizações da sociedade civil. Essa primeira está dentro do prazo. Nós temos o prazo até o dia 29 deste mês. Qual foi a outra pergunta? Com relação às instituições que está tendo os registros negados na Casa dos Conselhos, eu desconheço dessa informação. Vou apurar, mas é importante nós ressaltarmos, e a senhora sabe, da questão da autonomia e independência dos conselhos. Mas certamente chamarei o presidente hoje, que é o Davi Fumil, está na condição de presidente do CMAS, para perguntar a ele o que está acontecendo, se de fato procede essa informação que passaram para a senhora ou não, e lhe respondo. O casamento comunitário não estará inserido dentro da assistência social. Questões no que se refere a eventos, cursos de manicure, cabeleireiro, convênios com o Fundo Social do Estado e o Fundo Social do município estarão afetos de fato ao Fundo Social e não à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Então, casamento comunitário, não. O Fundo Social está na chefia de gabinete. O que está na assistência é o Departamento de Segurança Alimentar e Inclusão Social. Mas me passaram aqui a informação, vereadora, de que haverá o casamento e a data é 10 de novembro, que será lá no Adamastor. A pergunta sobre a compra direta ainda acontece. Essa questão da Nova Guataporanga é a Secretaria de Meio Ambiente que está finalizando, porque parece-me que tem alguma área que era de preservação ambiental. Isso é fruto de um recurso, inclusive, que não é municipal, é um recurso do governo federal, e está com a Secretaria do Meio Ambiente o processo, eles que estão dando andamento. Número de atendidos do Bolsa Família, 38.821. 38.821. E no CRAS, 58 mil famílias ano. E 1.000 novas famílias por mês. A senhora perguntou acerca das doações da GRU. A última doação que nós recebemos, ainda não era eu o secretário,
foi em julho de 2017. Essas doações está um impasse jurídico, porque a GRU informa que nós temos que publicar a lista que eles encaminham para nós. Porém, vereadora, não houve uma conferência naquela ocasião, no ato do recebimento, se de fato estávamos recebendo, por exemplo, 5 garrafas de uísque, 10 relógios Rolex. Não houve essa conferência. Então, quando eu assumi como secretário, não podia eu publicar uma lista que sequer eu tive conhecimento se de fato nós recebemos aquela quantidade ou não. Por isso, eu instituí uma comissão, uma portaria interna da secretaria de catalogação de recebimentos de todas as doações. Então, essa comissão catalogou alguns itens e eu mandei para parecer jurídico, dizendo que eu iria publicar a lista que fora conferida pela equipe da secretaria, e não aquela lista que a GRU encaminhou. Então, a GRU também abriu um processo de sindicância, que está correndo internamente dentro da secretaria. Na verdade, é um processo de apurações preliminares, né? Nós estamos fazendo apenas as apurações preliminares, concluído, está em fase de relatório final de conclusão. Feita a conclusão, nós iremos encaminhar para a corregedoria do município dar andamento, porque há indícios, e aí, como não houve a finalização, de que alguns bens foram desviados. Então, torno a repetir, indícios. Que de Vossa Excelência, vereadora, foram essas as perguntas. A Neia, a pergunta no que tange a questão dos recursos estadual, eu já respondi para a vereadora, então acredito que é a mesma pergunta. E com relação ao recurso municipal, o doutor Ricardo irá respondê-la, por favor. Pode pegar a sua cadeira para cá. Bom dia a todos. Eu quero iniciar cumprimentando esta seleta mesa de trabalhos na pessoa do vereador presidente Moreira. E em seu nome quero estender também os cumprimentos a todos os vereadores aqui nesta seleta casa. Quero também cumprimentar o vereador Anistaldo, que aqui também se encontra, e em seu nome quero estender os cumprimentos a todos os assessores e assessoras que aqui também desenvolvem este trabalho nesta manhã. No que se refere aos repasses municipais, pergunta essa que foi formulada pela senhora Lucinéia, é importante primeiro fazer alguns esclarecimentos. Nós temos cerca de 33 instituições que recebem repasses, seja do município, seja do estado, seja federal. Dessas 33 instituições, no que se refere especificamente ao repasse municipal, nós estamos hoje, quero até me antecipar, todas elas já receberam os seus repasses de acordo com as cláusulas de desembolso previstas nos termos de fomento. O que é o termo de fomento? Nada mais é do que um acordo que é celebrado entre a instituição que prestará um serviço de forma terceirizada ao município, sob algumas condições, pré-condições, essas que são estabelecidas nestes termos de fomento. Esses termos de fomento foram celebrados no finalzinho da gestão que nos antecede, na gestão que ora está em vigência, e no que se refere ao acordo pré-estabelecido e acordado pela gestão anterior, a gestão atual vem cumprindo de forma criteriosa com os repasses. Embora seja verdade que tivemos no primeiro trimestre um pequeno atraso, porque não é de desconhecimento, penso eu, de todos os senhores que aqui se encontram, que nós tivemos uma redução considerável no orçamento da SDAS, como também tivemos parte de seu orçamento contingenciado. E por conta dessa redução, como também
desse contingenciamento, tivemos que realizar algumas mudanças no que se refere às cotas orçamentárias. Então, nós fizemos, quando tivemos num primeiro momento aquele atraso nesse primeiro trimestre no que se refere ao pagamento das instituições que recebem repasse do município, solicitamos à Fazenda que realizasse uma alteração nas cotas orçamentárias de modo que nós não prejudicássemos as instituições que recebem esse repasse do município. E assim foi feito. Houve lá um remanejamento das cotas orçamentárias para poder viabilizar o pagamento dessas instituições, como eu disse, que recebem repasse do município. As cláusulas de fomento, especificamente no que se refere o desembolso, ela é dividida de 3 em 3 meses. Então, nós temos 4 trimestres. A cada trimestre, nós fazemos um pagamento. Então, o primeiro pagamento foi feito, deveria ter sido feito em janeiro, tivemos um pequeno atraso, como eu disse, foi feito em fevereiro. Mas em fevereiro fizemos o quê? Fizemos o pagamento de janeiro, fevereiro e março. Em abril fizemos abril, maio e junho. Portanto, nós estamos em dia com o repasse das instituições que recebem recurso do município. O próximo pagamento, ele está programado para que seja feito a partir de julho. E, portanto, nós estamos respondendo objetivamente, senhora Lucinéia, dentro daquilo que foi previsto no termo de fomento assinado no finalzinho, como eu disse, da gestão anterior. E quero, inclusive, confirmar para todos que aqui acompanham que não há nenhuma probabilidade de que tenhamos atraso para esse próximo trimestre, de acordo com o que conversei, seja com a minha chefe de divisão orçamentária, como também com a conversa que tivemos lá na Fazenda. Então, tudo está programado dentro do cronograma que foi estabelecido no termo de fomento. Se era só isso que eu tinha a responder, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo Martins. Ainda continua, Alex? Tem mais? Então... Questão de ordem, então, senhor presidente, já que terminou aí. Eu vou conceder uma questão de ordem à nobre vereadora Genilda Lula Sueli Bernardes. Não, pode tirar o Sueli, só Genilda Lula Bernardes, que é meu nome da Câmara. Mas eu acho bonito esse nome, Sueli, viu? Eu também gosto. Com todo carinho. Homenagem à minha mãe, linda. Para Vossa Excelência complementar as suas perguntas e o seu entendimento. Senhor presidente, a minha questão de ordem é o seguinte, essas sessões aqui da LDO estão sendo gravadas, tem algum registro oficial do que está sendo dito, senhor presidente? Sim, vereadora. Então, para me complementar a minha questão de ordem é o seguinte, porque eu, ouvindo aqui atentamente o secretário e as demais explicações, eu considerei extremamente grave, né, a denúncia que o próprio secretário fez à mesa de que há indícios, né, no Fundo Social, vamos falar no popular, de roubo, né? Porque se não aparece... Então, eu, como vereadora, vou acionar a Comissão da Assistência Social, quero acompanhar de perto essas investigações. Gostaria até de pedir a cópia do que foi aberto aí a sindicância, né? A lista original que veio da Gru Airport e a lista final que vocês fizeram a triagem, como você disse que vocês vão publicar o que vocês identificaram lá. E eu gostaria de ver a lista original e a lista final do que vai ser publicado e também a cópia do processo administrativo, porque eu considero isso extremamente grave, né? E também queria alertar, secretária, é um alerta apenas, tá? Não é nenhuma fala, porque eu não costumo reproduzir aquilo que eu não tenho certeza, mas é um alerta de que as entidades têm sofrido algumas pressões políticas, tá? Do tipo, se não fizer tal coisa, a gente corta o convênio ano que vem com vocês.
quero alertar o senhor de que a gente sempre teve muito cuidado, e os vereadores aqui sabem, quando eu fui secretário da pasta, a gente, mesmo quem era da oposição da situação, a gente sempre teve o cuidado de tratar as entidades no quesito assistência social e não no quesito política. Tá? Então, só um alerta para o senhor de que eu vou acompanhar de perto quem é que vai renovar o convênio ano que vem, quem não vai renovar e por que não vai renovar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Eu gostaria, vereadora, de explicar para Vossa Excelência que, se possível, eles respondam por ofício ou por requerimento a Vossa Excelência, porque é fora do contexto da... Tá? Mas é pertinente, sim, quando se trata de uma denúncia. Pode responder. Eu só vou responder. Vereadora, respondendo rapidamente, como eu disse, né, e torno a dizer e frisei, são apurações preliminares. Até porque quem irá instaurar ou não a sindicância será a corregedoria do município. Então, nós estamos fazendo apurações preliminares. E é importante ressaltar que não fui eu quem abrir a referida sindicância, o referido processo de apurações preliminares. Quando assumi, então, como secretário, o secretário que me antecedeu, por denúncias formalizadas a ele, quem instaurou o processo de apurações preliminares. O que fiz, portanto, foi dar continuidade e, então, instituir uma comissão permanente na secretaria. Mas peço à senhora que faça o requerimento, então, e que, sem dúvidas, até porque o processo administrativo ele é público, né? E encaminharemos sem problema algum, e são apurações preliminares. No que tange a questão de perseguições com as instituições, questões políticas, eu desconheço da informação e repudio tais informações. O que nós fazemos é a questão legal. Eu, enquanto secretário na condução da pasta, sou extremamente legalista, técnico, portanto, então vou cumprir o que estiver dentro da legalidade jurídica. Então não haverá perseguição, muito menos pessoal, nem de minha parte e nem de nenhuma da minha equipe da secretaria, será questões técnicas. E tudo que nós formos fazer nesse sentido estarão embasados dentro de um processo para que este, portanto, seja público para qualquer pessoa fazer a consulta. Vereadora, muito obrigado. Carlos Derman. Respondendo ao senhor Carlos Derman, há de fato a construção de 4 equipamentos. É que eu não tenho propensão para falar dos equipamentos da saúde, mas no que tange os equipamentos da assistência social, é um CRAS e um CREAS, mas haverá também a construção de 2 equipamentos da saúde. Eu até sugiro que o senhor depois veja com o secretário da saúde quais são os equipamentos, porque não é a minha pasta, não conheço, mas parece-me que é um CAPES, ADI, alguma coisa nesse sentido. E a NEA, rapidamente, com relação à estrutura da Casa dos Conselhos, também desconsidera essa informação e digo que a Casa dos Conselhos irá mudar de local, né? Tão brevemente, e que no que tange a estrutura, nós temos estrutura sim para trabalhar, até porque os trabalhos acontecem com grande frequência. E é importante destacar que nós conseguimos, essa gestão, um kit de equipagem para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, no que consiste um computador, um carro, impressora, computadores. E isso não sou eu que estou falando, como eu sempre disse, é público, tem um termo de convênio firmado entre o Ministério de Direitos Humanos e o município de Guarulhos, inclusive alguns equipamentos já foram recebidos na Casa dos Conselhos. Derman, no que tange essa questão de fundo social, se vai ficar na chefia de gabinete, na secretaria de governo, eu também não tenho propensão. O que eu estou me atendo é a lei que avocou o fundo social para a chefia de gabinete. Então, o fundo social, perdão, para o gabinete. Então, não sei como que ficará essa questão. Senhor Diller, a Patrícia, que é a diretora do Departamento de Assistência, irá respondê-lo, ok? Bom dia. Bom dia, Diller.
Vamos lá. O albergue é um equipamento de pernoite, tá? Ele tem por fundamento receber a pessoa em situação de rua, ter o banho, ter a janta e pernoitar. A gente sempre preza pela pernoite, por conta da segurança e de toda a melhor comodidade que ele vai ter no equipamento. As questões do banho, normalmente, quando elas são fora do horário do albergue, elas são no Centro Pop, onde eles têm alimentação, acesso a atendimento psicossocial e banho, tá? Mas eu vou verificar o que aconteceu exatamente nessa situação. Hoje, você perguntou das regras. Hoje nós estamos na construção do regimento interno do albergue. E eles participam dessa construção. Então, nós temos reuniões que foram tiradas algumas pessoas, inclusive a gente teve conferência no albergue, quando a gente teve o ano passado, e teve a devolutiva agora no mês de maio, pelo CMAS, da conferência que foi efetivada lá, saindo delegados para representarem as pessoas em situação de rua, tá? Saíram delegados e alguns participam da construção do regimento interno. Então, o que a gente sempre preza? Que os atendimentos sejam feitos no todo, mas cada um no seu equipamento. Então, durante o dia, ele tem as possibilidades dos centros POPs, durante a noite ele tem o albergue e, normalmente, o que a gente está fazendo hoje? Nós temos a Casa de Acolhimento do Tabuão, que funciona 24 horas, que foi inaugurada o ano passado, no final do ano passado. Lá, as pessoas que estão trabalhando hoje e estão em situação de rua, é para lá que a gente está fazendo esses encaminhamentos. Porque lá a gente preza pela individualidade, pela humanização. Então, lá eles têm diversas possibilidades diferentes do que eles têm no albergue. Pedir silêncio, por favor? Senão ninguém escuta nada. Por favor, a palavra. Acho que eu respondi a pergunta, né? Nada. Estouramos. Faltou o Celestino, jamais poderia esquecer de respondê-lo. Vereador, essa questão, no que tange a questão de drogadição, é mais inerente à Secretaria de Saúde, mas vou recebê-lo, senhor, na Secretaria, e como somos um único governo, não temos que ter feudos, né? Acho que juntos temos que pensar em uma solução para pessoas dependentes químicos. Estou à disposição de Vossa Excelência. Quero aqui, senhor presidente, externar os meus cumprimentos a Vossa Excelência. Em seu nome, quero cumprimentar a todos os vereadores. Em nome do nosso vereador Pastor Anistaldo, saudar a todos os assessores, a toda a assessoria de imprensa, Malu, assessoria de imprensa da Prefeitura, e em nome dela, a toda a assessoria de imprensa que aqui se faz presente. Quero externar os meus cumprimentos e agradecimentos a toda a minha equipe que aqui se faz presente e dizer que este secretário está e sempre esteve à disposição para atender todos os vereadores desta Casa de Lei, porque penso que juntos podemos melhorar o município, juntos podemos avançar no que tange políticas públicas voltada à população. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. E a todas. Muito obrigado, secretário Alex, muito obrigado ao diretor de gestão, Ricardo Martins, muito obrigado à diretora de assistência social, a Patrícia Lins, a diretora de segurança alimentar e Ediane, o Fábio Cavalcante, assessor, e Augusto Sérgio, do gabinete. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao público que nos assiste, muito obrigado aos vereadores e vereadoras, assessoria de vereadores, imprensa e a nossa técnica. E não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado. Muito obrigado.